Amém. Pode sentar. Eu quero te convidar para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O livro de Atos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Aliás, é o mesmo autor, né? Lucas escreve o seu Evangelho e escreve o livro de Atos também. E o livro de Atos conta a história do nascedouro da igreja. A história da igreja para nós começa em Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 2, na ocasião da festa do Pentecostes, na descida do Espírito Santo. E no finalzinho do capítulo 2 fala de como era essa igreja que nasceu naquele momento, que estava nascendo ali naqueles dias, 2:42. E a gente está num tema aqui, semeando para a eternidade nesse mês. Esse é o nosso terceiro episódio. Então, se você não acompanhou, você pode acessar no Spotify da igreja, no YouTube, as outras mensagens e acompanhar. Eu vou até domingo que vem, serão 4 mensagens. E a quinta será do pastor Irlande, que estará conosco no nosso aniversário de 8 anos, fechando o nosso mês e celebrando conosco. Ele é uma inspiração, quem conhece sabe, e quem não conhece precisa conhecê-lo. Então, vai ser uma oportunidade rica. Nós vamos celebrar o aniversário, uma celebração especial no sábado à noite, que a gente chama de Canta e 21, uma celebração com muito louvor, no sábado à noite, dia 29, e o domingo especial, dia 30, com batismos, com a apresentação de novos membros, né, Johnny e Vanessa? Se Deus quiser, batismo do Gu, batismo da Bianca provavelmente, e vai ser uma bênção. Bom, Atos 2:42. A palavra de Deus diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram vistos pelos apóstolos, eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus, a gente cultua o Senhor, confia no Senhor e pede ao Senhor que fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, era a igreja nascente, a igreja nos seus primeiros dias. E você sabe bem da história, Jesus havia sido morto, ressuscitou, ascendeu aos céus, os apóstolos se espalharam num primeiro momento, depois se juntaram novamente em Jerusalém por instrução do Cristo ressurreto, que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Esse poder vem na ocasião do Pentecostes, né? Por isso a gente fala da igreja, é aí que nasce o termo, né? Ou a ideia, a igreja pentecostal tem só 100 anos, mas o termo pentecostal vem dessa ocasião, desse dia, dessa descida do Espírito Santo, dessa coisa extraordinária que marca o nascimento da igreja. E aí nos primeiros dias, Lucas está relatando aqui como é que era essa igreja, como é que vivia essa igreja, como é que se comportava essa igreja. E você sabe bem que a igreja não é um edifício, a igreja não é um espaço, a igreja não é um lugar, a igreja é a comunidade, são as pessoas. A igreja também não é uma pessoa. Alguém às vezes, nessa coisa de dizer que a igreja não é um lugar, pode-se ir para um outro caminho de dizer, não, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Não, você não é. Assim como um dedinho não é o corpo, é só um dedinho. Você não é a igreja. Agora, nós, coletivamente, sim, somos a igreja.
Nós, enquanto comunidade, enquanto pessoas, enquanto grupo que se reúne em nome do Senhor Jesus. E é por isso que nos evangelhos há aquele texto, né, que Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então, não é um apenas, mas sim 2, 3, 4, 5, 10 reunidos em nome do Senhor. Aí sim, ele se faz presente. E essa é a igreja do Senhor. E aí, os símbolos, o que se fala da igreja no Novo Testamento, né? Ela é o corpo de Cristo, ela é a lavoura de Deus, ela é a família da fé. Tudo isso corresponde a um coletivo vivo, não um coletivo físico, estrutural. E por mais que a gente continue dizendo, ali está a igreja, porque há uma placa, ou porque há uma cruz, ou porque há um edifício que aprendemos a chamar de igreja, e lógico que é correto, meu filho está sendo alfabetizado, então a letra I é a letra de igreja, e há lá o desenho do edifício. Então, não é de todo errado. Mas a nossa experiência diz que a igreja é esse coletivo. Eu vivi essa experiência interessante com o meu filho, com o Estevão, já talvez há 2 anos, ele tem 5 agora, ele devia ter 3 ou 4. E eu falei, vamos à igreja com o papai? E aqui à tarde se reúne uma igreja hispana, a Igreja Batista Nova Vida. E aí, vamos à igreja com o papai, eu ia pregar para eles aqui mesmo. Ele falou, onde é? Eu falei, no mesmo lugar da nossa. Aí, na cabeça dele, é o mesmo lugar com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos. E aí, a gente veio para cá e ele ficou muito decepcionado. Porque quando ele chegou aqui, era o mesmo lugar, mas não era a mesma igreja. Não eram os mesmos amigos, não era o mesmo culto, não era o mesmo idioma, eles fazem um culto em espanhol. Era outra igreja, no mesmo espaço. A gente vive essa experiência aqui. No mesmo espaço, 2 igrejas. No mundo, nos Estados Unidos, em outros países com muitos imigrantes e com aluguéis muito caros, é comum. Eu atendi um pastor uma época brasileiro nos Estados Unidos que tinha 3 igrejas no mesmo prédio. 3 cultos dominicais. Um em inglês, um em português e um em espanhol. Atendendo os idiomas e as comunidades distintas ali ao redor. São 3 igrejas, ainda que seja um mesmo prédio. E pode haver prédio de igreja que não é igreja, porque não se reúne em nome de Jesus, ou porque simplesmente é só o prédio sem pessoas. E aqui o texto fala como vivia essa igreja, e eu quero te dar as características e a gente pensar e aplicar isso para nós. Essa igreja, ela se dedicava ao ensino apostólico. O que é o ensino apostólico? É aquilo que Jesus deixou para os apóstolos. Não havia a Bíblia tal como a temos hoje nos primeiros dias da igreja. Você sabia? Não existia o texto. Existia a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Mas não existia o Novo Testamento. Nesse momento aqui da história da igreja, não tinha sequer nenhuma das cartas. Paulo ainda não tinha se convertido. Os evangelistas ainda não tinham escrito os evangelhos. O que eles tinham? O testemunho dos apóstolos. O que eles tinham? A verbalização daquilo que eles tinham aprendido com Jesus naqueles 3 anos de jornada. E era esse o ensino, então, apostólico. O ensino apostólico era aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, especialmente nos últimos 3 anos. Jesus orava assim, Jesus jejuava desse jeito, Jesus comia desse jeito, Jesus falava desse jeito, Jesus ensinava tal coisa. Era isso. Então, fundamentalmente, uma igreja é um movimento de pessoas que se reúne em torno do ensino de Jesus. Depois ficou um pouco mais fácil, entre aspas, por quê? Porque foram escritos textos e foi compilado como o Novo Testamento e como a Bíblia que temos hoje, agora a gente tem o texto para olhar, para aprender, para estudar, para interpretar. Não dependemos só da oralidade apostólica, mas temos o texto, os registros agora. E uma igreja é
esse grupo de pessoas que se reúne em volta do ensino apostólico. E o ensino apostólico é o ensino de Jesus. É o que Jesus deixou para os seus apóstolos, e os seus apóstolos construíram a igreja a partir disso. Então, uma igreja precisa estudar a palavra. Uma igreja se reúne em torno da palavra. As crianças da igreja crescem ouvindo as histórias contidas na palavra. A gente não pode perder isso de vista nunca. Haverão variações interpretativas, há variações da maneira como se ensina, né? Numa escola dominical, num pequeno grupo, num discipulado, num encontro de homens, num encontro de mulheres, no culto. E a gente pode usar a criatividade realmente e utilizar todos os formatos possíveis para esse ensino, mas é sempre este ensino. O ensino de Jesus, porque nós somos cristãos, logo somos seguidores de Jesus. Eu sempre gosto de dizer isso, que embora tenhamos formulações doutrinárias, nós não seguimos doutrinas, nós seguimos uma pessoa. Jesus é a quem seguimos. E nós temos que nos dedicar a esse aprendizado a respeito dele. Mas também não era só ao ensino que eles se dedicavam à comunhão, à comunidade, a um espírito coletivo de ajuntamento. E isso é profundamente contracultural para os nossos dias, porque nós estamos em dias de exagero individual. Não é verdade? Nós estamos num mundo cada vez mais individualista. Cada vez mais se quer afirmar o protagonismo individual. Como se uma pessoa desse conta da vida, da espiritualidade, de tudo. E nós precisamos lembrar, uma pessoa não dá conta da vida. Você não sobrevive sozinho. Um bebê posto no mundo e deixado sozinho, ele morrerá em horas. No mundo animal, os bebês já nascem andando quase, né? A vaca tem o bezerro, já vi vaca parindo, sou quase um homem da roça. E o bezerrinho já nasce firmando as patas ali e se ajeitando para seguir a vida. O bebê não. O ser humano é o mais lento desses mamíferos todos. Carece de muito apoio, de muita ajuda para sobreviver. Muito. Muito mesmo. As mães que o digam. Mas quando a gente está mais velho, quando a gente está adulto, quando a gente se sente forte o suficiente, a gente pode achar que a gente não precisa mais. Não, agora eu já estou grande. Agora eu já estou forte. Agora eu consigo andar, eu consigo correr até, eu consigo fazer tudo. Não, não consegue. Você tem uma dor de cabeça e você precisa de um remédio, e esse remédio não é você quem faz. Alguém fez para você tomar. Você precisa de um carro que não é você que construiu, alguém construiu para você poder utilizar. Você precisa de uma casa, e provavelmente não tem nenhum pedreiro aqui, você também não construiu. Alguém construiu você. Você pode dizer assim, mas eu paguei. Sim, mas se não tivesse quem construísse, que adiantaria o seu dinheiro? Nada. Então esse espírito comunitário, ele é fundamental na vida da igreja, porque ele é fundamental para a vida do ser humano. O ser humano é comunidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o próprio Deus é comunidade. O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus é família, é comunidade. E nós precisamos afirmar isso. E sabe qual é a questão de afirmar isso? Não
Não é só termos a humildade de saber que a gente não dá conta da vida sozinho, nem de nós mesmos, mas também nós temos um empenho a essa vida comunitária. Sim, é preciso um empenho. Há pessoas que fazem a opção por uma vida isolada, porque elas não querem se empenhar nas relações. Porque dá trabalho relacionar-se. É verdade, dá trabalho. Dá trabalho interagir com o outro. Dá trabalho entrar na vida do outro e deixar esse outro entrar na sua vida. Dá trabalho abrir mão, às vezes, da sua personalidade, das coisas todas do jeito que você quer, porque tem um outro que tem vontades e desejos também. E entra em disputa, às vezes, com os seus. Então dá trabalho. Nós estamos avançando com as novas gerações que não querem mais o trabalho presencial, querem o home office. Eu digo que os irmãos home office são CLT Premium. CLT Premium é home office. Mas nós já estamos chegando num nível, para além do home office, de novos funcionários, novos colaboradores, para usar a palavra mais nova, que além do home office, não querem contato presencial com ninguém da sua equipe. Eles querem falar só por mensagem. Inclusive sem chamada de vídeo. Só texto. Não quero ter contato com ninguém. E aí a gente vai crescendo e tem uma geração que não sabe se relacionar, não está criando habilidades sociais. Porque eles estão fechados num quarto, estudando, trabalhando, interagindo, jogando videogame, se divertindo, tudo isso com uma cama, uma cadeira, uma mesa, um computador e um celular. Eles acessam o mundo, mas estão sozinhos, isolados. Eles não querem pagar o preço da interação. Eles não querem se expor ao diálogo, à conversa, à comunidade, ao outro efetivamente. E a vida cristã, ela é uma vida de comunhão, ela é uma vida de comunidade. A própria palavra grega para a igreja é a eclésia. E a eclésia, nos dias do mundo do Novo Testamento, era a reunião, era a assembleia. Era o ajuntamento de pessoas, era a eclésia. E é esse o termo usado para a igreja. A igreja é o ajuntamento, a igreja é a comunhão. Por quê? Porque nessa comunhão a gente interage, nessa comunhão a gente se aperfeiçoa, nessa comunhão a gente para de olhar só para a gente olha para o outro e a gente vê o outro. E a gente interage com esse outro, a gente cresce com esse outro, a gente aprende com esse outro, a gente vive com esse outro. Por que criar filhos hoje em dia ficou tão difícil, me parece? Porque a gente quer dar de tudo, que a gente não teve. Mas muito também porque não há mais aquela comunidade para cuidar da criança. O que se tem é pai e mãe. Mas antigamente tinha tio, tia, avô, vó, uma comunidade toda que a gente aprendeu agora a chamar de rede de apoio, que era uma coisa natural, comunitária, da vizinhança, da família, de todo mundo que morava meio junto, meio próximo pelo menos. E esse espírito comunitário era algo meio que natural ali. E a gente está avançando para uma sociedade cada vez mais individualista, que se fecha, e a família nuclear se fecha também, e há uma certa proteção nesse fechar-se, eu entendo, mas há também um isolamento perigoso, que faz com que não haja interação, não haja aprendizado. As crianças, por vezes, começam essa interação na escola. Aí vem o movimento cristão mais conservador com homeschooling.
Que eu entendo certos motivos para educar a criança em casa, mas pode ser mais um meio de isolamento, mais um meio de fechamento para não se abrir para o mundo. E a nossa vida precisa de comunhão, precisa de partir do pão juntos. Aliás, comunhão é isso, né? É compartilhar o pão, comer juntos. E parte do ensino de Jesus ao longo dos seus 3 anos foi comer juntos. Quantas imagens e quantas histórias e quantos ensinos de Jesus é ao redor da mesa. É comendo junto com os apóstolos. É orando pelo pão, é orando pelo vinho, é pegando lá os pães e os peixes e multiplicando e servindo as pessoas, é estando à mesa, é estando em comunhão. Tem um momento que Jesus é procurado pelos seus pais, lá ainda jovem, bem jovem no templo, e alguém diz: Jesus, sua mãe está te procurando, seus irmãos estão te procurando. Ele fala: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são vocês, é quem faz a vontade do meu Pai. Está aqui minha mãe e meus irmãos. Esse espírito comunitário que a gente tem uma tendência de perder de vistas em nome desse individualismo exagerado que a gente vive nos nossos dias. A Bíblia era um livro comunitário. Nos tempos bíblicos, ninguém tinha uma Bíblia para si, sabia? Ninguém tinha a sua Bíblia. Esses dias eu estava conversando com um amigo católico. Ele fala assim, culpabilizam a Igreja Católica porque não distribuía a Bíblia. Mas havia uma época que não dava, que a Bíblia eram rolos de livros. A Bíblia, o texto sagrado diz que Jesus entrou lá na sinagoga em Nazaré e pegou o rolo do profeta Isaías para ler. Porque eram rolos caríssimos, pesadíssimos. Páginas de couro de animais, ou de papiro egípcio. Ninguém tinha a Bíblia. Existiam os lugares onde as Bíblias ficavam e alguém lia e explicava. Porque a ideia era a comunidade ouvir, a comunidade participar, a comunidade se instruir. Depois, com os avanços históricos da gráfica e etc., a gente começou a ter assim Bíblia na mão. Mas isso é uma coisa nova na história. Bíblia na mão tem 500 anos. Mas esse texto que eu estou lendo tem 2.000 anos. Se a gente pensar lá no rei Davi, tem 3.000 anos. Se a gente for pensar em Moisés, tem pelo menos 4.000 anos. Se a gente for pensar em Abraão, então a gente não tem nem data. Tem muita história a humanidade. E essa história, ela foi construída em comunidade, em ajuntamento. Então, para nós é pedagógico o nosso café da manhã e para nós é importante a gente dizer, o nosso culto começa às 10, porque o nosso culto começa com o café. Você pode chegar às 10h30, você pode chegar às 11, você pode chegar às 11h30, você pode chegar meio-dia quando a gente está terminando. Você é bem-vindo, bem-vinda, mas você está atrasado. Nosso horário é às 10, porque a gente começa com o café. A gente começa com a mesa, a gente começa com essa comunhão. Os nossos pequenos grupos, os nossos semeares, começam às 8, 8h30, 9. Alguns começam na mesa, começam no café, começam na comunhão. É isso que a gente acredita. Para nós é pedagógico isso. Para nós é aprendizado isso. Se a gente não come junto em casa, porque cada um come no seu tempo, na sua correria, no seu iFood, no seu horário de almoço, no trabalho, no seu corre do dia a dia. Aqui é uma oportunidade de comermos juntos. É difícil parar as crianças, porque eles ficam correndo, jogando bola, e a gente faz um esforço para eles pararem, para a gente tomar café juntos. Mas também os apóstolos se reuniam e a igreja se reunia para orar. Então a igreja se reunia em torno da palavra, a igreja se reunia em torno da comida, da comunhão, do partir do pão, do comer junto, e a igreja se reunia para orar.
Esses elementos são fundamentais na vida da igreja. Sem isso, não existe igreja. Se não houver aprendizado, ensino da palavra, se não houver alguma comunhão e conexão de pessoas, e se não houver oração, onde eu oro por você, você ora por mim, e juntos a gente ora a Deus, não há igreja. Simplesmente não há igreja. Igreja tem muitos jeitos, tem muitas formas, tem muitas doutrinas, tem muitas liturgias, tem muitos formatos, muitos modelos. Mas essas três coisas são fundamentais à igreja. E se não houver elas, não existe igreja. Se não houver uma delas, já é muito problemático. Aqui é igreja, mas não tem oração. Então não é igreja. Aqui é igreja, mas não há comunhão entre nós. Aqui a gente entra e sai, ninguém fala com ninguém, cada um cuida da sua vida, pronto, acabou. Não é igreja. Aqui é igreja, mas aqui a gente fala da nossa cabeça, as ideias que surgem na cabeça de cada um, a gente não está nem aí com a Bíblia, a gente fala o que a gente bem quer. Então não é igreja. A igreja tem necessariamente esses elementos. Mas aí a igreja continua sendo descrita como esse espaço onde se observa, no meio disso tudo, as maravilhas, os sinais, aquilo que ia acontecendo de extraordinário. E era um ambiente tão extraordinário, tão maravilhoso, que as pessoas começaram a vender as suas propriedades, seus bens, e distribuíam conforme a necessidade deles. Olha que beleza. Não era uma coisa estatal, né? A história do comunismo no mundo é a história de um Estado que vem e obriga a repartir-se os bens. Né? Por isso a tensão, né, entre o comunismo e os princípios de liberdade, de proteção da propriedade privada, porque isso fica prejudicado. Mas não é o Estado intervindo, não é os apóstolos nem dizendo para as pessoas, mas é as pessoas sentindo no coração que elas deveriam repartir umas com as outras. São as pessoas vendendo as suas propriedades de bom grado, de intenção própria, de coração, para repartir uns com os outros. E esse, para mim, é dos maiores milagres da Bíblia Sagrada. Não sei se você consegue ver coisas maiores que essas, mas um ser humano vendendo seus bens e repartindo é um milagre. Não se vê isso todo dia. Não se vê isso em qualquer lugar. Não se vê isso hoje. Mas isso aconteceu. Havia a partilha dos bens de forma que as pessoas iam sendo supridas conforme as suas necessidades. Ou seja, num outro texto falando da igreja, em Atos 4, se dizia que nessa partilha acontecia que não havia mais necessitados entre esses. Eu leio Atos 4, 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os cristãos vendiam suas terras, suas casas e traziam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. Não é que todos tinham igual, mas ninguém tinha necessidade. Ninguém tinha necessidade. Todo mundo estava suprido. Olha que coisa incrível, olha que milagre de Deus na face da terra. Não havia necessitados entre eles. Todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha o que vestir, todo mundo tinha onde morar. Não tinha necessitado. Não tinha mendigo, não tinha ninguém precisando, não tinha ninguém pedindo, porque estava sendo repartido entre irmãos. Sim, a generosidade é uma marca da igreja e precisa ser. Nós temos que repartir. E aqui, é claro que não há uma obrigatoriedade. É claro que a gente não sai dizendo, olha, se não der aqui, vai gastar na farmácia, hein?
Se não contribuir aqui, vai se dar mal lá fora. Não é isso que o Novo Testamento ensina. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia fala de uma espontaneidade generosa na partilha. A Bíblia fala que essas pessoas cheias do Espírito Santo e que se reuniam em torno da Bíblia, faziam orações juntas e comiam juntas, também repartiam as coisas que tinham e abençoavam umas às outras. Sim, é assim que vive a igreja. E aí é nesse aspecto que a igreja também sempre viveu e continua vivendo, as igrejas verdadeiras, de ofertas, de voluntariedade, de dízimo, como é tão marcado o Antigo Testamento. Mas mesmo o dízimo, o famoso 10%, não é algo que pode ser retido na fonte do salário do sujeito. Não é algo que possa ser cobrado e dizer, você não deu dízimo esse mês, o ano que vem você tem que dar duas vezes, porque você está devendo outro. Impossível, impensável para uma igreja cristã de fato, que segue o Novo Testamento, fazer esse tipo de coisa. Então sempre será um ato voluntário, sempre será uma doação, sempre será uma oferta, sempre será uma contribuição voluntária, movida pelo Espírito Santo de Deus, para que sejam supridas as necessidades da igreja, dos mais pobres, dos mais necessitados, entre nós. É assim que vivia a igreja. E é assim que precisa continuar vivendo. E quando isso não acontece, acaba. Você sabia que igrejas morrem? Igrejas morrem. Quando as pessoas deixam de ir, quando as pessoas deixam de contribuir, a igreja morre. Aquela comunidade deixa de existir. Porque não há presença, porque não há contribuição, porque não há doação, acaba. E a gente precisa estar atento a esse ciclo da vida. E se a gente quer algo vivo, nós precisamos contribuir para essa vida. Então, a semente para a eternidade que nós estamos cultivando, plantando e lançando aqui na Igreja Batista 21, nos nossos semeares, em tudo que a gente faz, precisa de entrega, precisa de cultivo, precisa de presença, precisa de cuidado. Se você não cuidar das suas relações, elas acabam. Ontem eu celebrei um casamento. Se a gente não cuidar do nosso casamento, se a gente não cultivar, se a gente não colocar um adubozinho, se a gente não colocar ali uma aguinha, se a gente não colocar ali um solzinho, acaba. Se deixar no automático, acaba. Se nós não educarmos os nossos filhos, deixarmos eles aí à toa, eles não vão virar gente, eles vão virar bicho. Eles não vão aprender a ser gente se eles não forem educados, se não houver boas sementes e cultivo. Se você não manter relações de amizade e troca com as pessoas, essa amizade acaba. Às vezes há pais e filhos que são completos estranhos, porque não há relacionamento, não há cultivo da relação, por N fatores, por situações variadas, não há. E aí alguém diz assim, é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Mas é um estranho. Não há convívio. Eu lembro que o meu filho, bebezinho, com 20 dias, eu fiquei doente de Covid, fiquei internado 10 dias. Quando eu voltei para casa, ele me estranhou. Ele não sabia quem eu era. Ele tinha 40 dias de nascido, 20 dias eu estava longe dele. Ele não sabia quem eu era um estranho de fato. Foi um movimento de reconquista depois que eu voltei do hospital. Para a gente estar junto. Para a gente ser pai e filho. Porque há um investimento de comunhão, de presença, de atuação. E assim é na vida, e assim é na igreja, e assim é em qualquer lugar. Aquilo que você acredita, aquilo que você dá importância e aquilo que você quer que permaneça vivo, precisa cuidar.
Em casa a gente tinha medo de ter filho porque as nossas plantas e os nossos peixes sempre morreram. A gente falou, será que a gente consegue criar uma criança? Porque peixe e planta não tem dado certo lá em casa. Mas como os peixes e as plantas não choram, e as crianças choram de fome e sede, então deu certo. O Estevão está aí com 5 anos, julguem vocês se está indo bem. Mas a gente não, sei lá, a gente não sabe direito cuidar de planta e a planta morre. A gente não sabe cuidar do peixe, o peixe morre. E se a gente não souber cuidar do casamento, o casamento morre. E se a gente não cuidar do nosso filho morre também. E se a gente não cuidar da igreja, a igreja morre. Alguém vai dizer assim, não, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Sim. O movimento cristão, as pessoas que se reúnem em torno de Cristo, isso não vai morrer ao longo da história. E aqui tentam matar, né? Mas não vai morrer, a igreja permanece enquanto corpo de Cristo. Agora, igrejas locais morrem. A igreja que eu fui batizado, por exemplo, morreu, infelizmente. Não existe mais. Eu passo lá na rua, é uma loja de roupa. Era uma igreja, tinha gente, tinham pastores, tinha pastora. Aquela geração que plantou a igreja morreu. A segunda geração que assumiu não conseguiu dar continuidade, as pessoas foram saindo. E aí, acabou, morreu. A gente tem visto na Europa esse declínio da igreja, né? Espaços físicos, prédios mesmo, que eram igrejas, virando outras coisas, virando um teatro, virando uma balada, virando um bar, virando uma pizzaria. Porque acabou, não tem gente. Se não tem gente, não tem igreja. Só tem um prédio, o prédio pode ser qualquer outra coisa. Precisa ser igreja. Precisa viver como igreja. E para isso, precisa de entrega. Precisa de serviço, precisa de presença, precisa de ajuntamento, precisa de estar junto, precisa de contribuição, precisa de participação, efetivamente, para ser igreja. Então, se você pensa que você está sozinho no mundo, você não está. Você tem os irmãos, você tem a igreja, você tem a comunidade. O Micael foi hoje apresentado para dizer para nós, olha, temos mais um membro aqui na comunidade. Temos mais um dos nossos aqui que nós temos que olhar, cuidar, abençoar, proteger. Está aqui. E ele precisa crescer nessa perspectiva, que aqui é um ambiente seguro, que aqui ele tem cuidadores, que aqui ele tem apoio. É isso aí. Mas não é só o Micael que precisa. Eu também preciso. Eu tenho certeza que você também precisa. De outros jeitos, de outras formas. Você também precisa, eu também preciso. E isso só vai crescer se a gente estiver juntos. Só vai crescer se a gente estiver unido no mesmo propósito. Só vai crescer se a gente estiver empenhado nessa produção e nesse crescimento. E eu quero te desafiar para isso. Eu tenho dito isso aqui, o mundo puxa a nossa atenção e drena a nossa energia para um monte de coisa. Os algoritmos disputam a nossa atenção, os afazeres do dia a dia drenam a nossa energia e nós precisamos ter a sabedoria de colocar foco, atenção, energia naquilo que de fato importa. Naquilo que de fato a gente entende que precisa crescer. Naquilo que de fato a gente entende que precisa desenvolver. Naquilo que de fato marca a nossa vida e marca a eternidade, inclusive. E é isso que eu quero e desejo para você. Que você não perca tempo, nem energia, nem dinheiro, em coisas que não valem a pena. Mas que você coloque energia, tempo, dedicação, recurso financeiro naquilo que de fato vale a pena. Naquilo que você quer cultivar, naquilo que você quer que cresça, naquilo que você quer que se desenvolva, naquilo que é
importante. A sua família, a sua igreja, essa parte do mundo que você entende que você é e pode contribuir para o crescimento. E sim, precisa de você. Não se faz igreja só com um pastor. Não se faz igreja com uma diretoria. Não se faz igreja com um grupinho. Se faz igreja com pessoas. E com muitas pessoas. Vocês viram o choro da Tati aqui, sozinha com todas as crianças hoje. É assim. É assim que se faz igreja. Precisa de muita gente. Precisa de muita gente aqui, precisa de muita gente lá, precisa de muita gente de todos os jeitos para a gente fazer igreja. E quando a gente tem muita gente envolvida servindo, nós vamos construindo algo mais sólido e mais forte, efetivamente. E aí a gente vai se dando as mãos e vai se fortalecendo como igreja. E é isso que a gente quer, é isso que a gente sonha, essa força nossa, como família, como igreja, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Então não fique só, não se sinta só e não esteja só. Esteja em comunidade, esteja em comunhão, esteja em igreja, junto, abençoando e sendo abençoado, servindo e sendo servido, contribuindo, mas também recebendo contribuição, dando oferta, mas também, quando precisa, recebendo oferta e sendo abençoado. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, pela igreja. A igreja no mundo tem salvado muita gente, muitas famílias, muitas pessoas, Senhor. A despeito de todos os nossos defeitos, a despeito de todos os nossos problemas, a igreja é um grande instrumento do Senhor nessa terra. E eu peço que o Senhor nos ajude a viver como igreja, a servir como igreja, a orarmos enquanto igreja, a vivermos aprendendo e vivendo a Tua palavra como igreja, a termos comunhão, a sermos generosos como discípulos do Senhor, como parte da Sua igreja. Ensina, Senhor, os nossos filhos a amarem a igreja e entenderem a igreja como parte importante da vida deles. Nos abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.